Está entrando no ar mais um programa Conversa com Daniel Grijal na TV e o nosso super bate-papo vai ser com o doutor, psicólogo, pastor Cláudio Quintes, CEO da Influence Skate Shop. Não sai daí, já já nós voltamos. Tem dores nas costas, tensão muscular, fisioterapeuta você tem que chamar. Tem dores nas costas, tensão muscular, o fisioterapeuta você tem que chamar. Dr. Daniel Grijal. O DG Intense. Uau! Se liga, ele tem 14 anos de experiência com vários casos de sucesso e é bem provável que ele consiga tirar todas essas dores de você e ainda deixar o seu corpo e sua mente equilibrados numa vibe só. Dr. Daniel Grijal. Seu fisioterapeuta em Macaé e Rio das Ostras. Pede logo esse orçamento. Ele é o cara. 22 999 09 19 39. Você não vai ficar cheio de dores perdendo tempo, né? Pede o seu orçamento agora. WhatsApp 22 99909 1939. Dr. Daniel Grijal. AM Contabilidade, escritório contábil em Macaé há mais de 20 anos no ramo. Serviços contábil, fiscal, departamento pessoal, declaração de imposto de renda, pessoa física e jurídica, abertura, alteração, encerramento de empresas, suporte para MEI, microempreendedor individual. AM Contabilidade, condições especiais de preços para empresas. Formalize o seu negócio. Agende uma visita ou ligue pelo telefone 22 99265 7768. Estamos localizados na Avenida Luiz Lírio 463, Macaé. A sua empresa em ótimas mãos. Onde você vai, a gente vai junto. Você sabe, é você nosso melhor assunto. Dias bons e ruins, quem é que não viveu? Mas a gente estava lá pra te dizer que valeu. A gente viu seu time ser campeão, viu também você perder na prorrogação. Sua rua, seu bairro, cidade, região, tem sempre lugar na nossa programação. É só você falar que a gente aumenta o som e dá um close em sua emoção. É só ligar a TV pra você ver que a gente gosta mesmo de assistir você. É só ligar a TV pra você ver que a gente gosta mesmo de assistir você. Nós também somos telespectadores da sua vida. Interior TV. A gente faz pra você. A gente faz pra você. Voltamos aos nossos comerciais e ao meu lado o CEO da Influence Skate Shop, o pastor, psicólogo Cláudio Quintes. É um prazer estar aqui com você e com seus ouvintes, né, com todo o público. Uma boa tarde para todos. E que esse seja um tempo de nós refletirmos sobre vida, sobre esporte, sobre saúde, sobre coisas que tragam alegria ao coração das pessoas. Ou seja, e além de tudo, traga uma reflexão positiva, porque nós de Macaé e do mundo inteiro precisamos saber mais um pouco, nos aprofundarmos sobre essa atividade esportiva que é o skate. Cláudio, eu gostaria de fazer uma pergunta para você em relação ao esporte. Como foi a sua inserção? Como foi a sua inserção no esporte? E de que maneira ela fez a transformação na sua vida? Eu gostaria que você desse uma introdução. Por quê? Porque você tem duas profissões distintas que, entre aspas, não tem nada a ver com o segmento religioso, mas que elas, de uma certa forma, elas influenciam na sua modalidade esportiva, a qual que você escolheu, que é a do skate. Sim, eu iniciei no skate muito novo. Eu era garoto quando uma empresa que meu pai trabalhava deu um skate de presente para os filhos deu presentes, né? E eu ganhei um skate dessa empresa. E aí me apaixonei pelo skate, me apaixonei pelo esporte, comecei a evoluir nesse esporte, comecei a praticá-lo e a competir também, tanto em Macaé, quanto em Campos, quanto no Rio de Janeiro, Vitória. Eu já tinha patrocínios, eu era novo, eu nunca deixei de estudar, eu sempre estudei muito, tanto que eu tenho 2 faculdades, mas eu nunca deixei de praticar esporte. O esporte é algo que nos
sustenta. Ou seja, era algo que agia dentro do seu coração, apesar de você ter duas profissões, apesar de seu pai trabalhar. E qual o ramo da atividade do seu pai? Meu pai era instrutor do Senai. Meu pai, ele dava aula de refrigeração, de elétrica e de hidráulica. Entendi. E aí, isso fez com que eu me interessasse também pela área técnica, só que o meu coração estava muito mais voltado para a área de humanas. Entendi. E aí eu fui fazer psicologia e depois fiz teologia. Ou seja, nesse período em que seu pai te presenteou com skate, ou seja, seu pai não, uma pessoa querida da família de vocês, a empresa. Na festa de final de ano, a empresa dava presente para os filhos dos funcionários. Nessa época você tinha noção de que essa modalidade esportiva hoje seria o seu segmento de mercado ou não? Ou você não pensava nisso? Você pensava apenas em praticar atividade? Não mesmo. E aqui eu já queria deixar um alerta para as autoridades do Brasil especialmente. Por quê? Porque a época que eu ganhei esse skate, eu era uma criança, eu só queria brincar de skate. Então o skate na minha época, pelo menos na minha vivência, era um brinquedo que a gente usava para brincar. Hoje, o skate é um esporte, inclusive olímpico, inclusive que trouxe 2 medalhas de prata para o Brasil, com Kevin Hoffler e com a Raíssa Leal. A Fadinha, né? A Fadinha. Inclusive, depois eu quero comentar com você a respeito sobre a inserção dela nessa idade Sim. de pré-adolescência Sim. na modalidade esportiva. E aí o que acontecia naquela época? O skate era visto por todo mundo como um brinquedo e não como um instrumento para um esporte sério, um esporte lucrativo, um esporte que gera dividendos, um esporte que gera empregos, um esporte que lucra, gera, né? E que gera riqueza, alegria para as pessoas, que gera motivação, gera saúde, gera uma série de coisas. Então, um dos problemas que os skatistas do Brasil vivenciam hoje é que os empresários já enxergam o skate como sendo esporte, e esporte bem lucrativo, ao ponto de já ter sido considerado o 2º esporte mais lucrativo do mundo. As pessoas já enxergam o skate como esporte, tanto pelos benefícios de alongamento, benefícios de liberdade, de você fazer manobras, de você poder remar num calçadão, de várias modalidades que o skate proporciona. Mas, infelizmente, em muitos lugares, eu espero que na nossa cidade ou na nossa região, essa cosmovisão se altere. O skate é visto pelas autoridades como coisa de criança. Entendi. Você tocou em duas frentes do skate, que se você achar que eu estou errado, você pode me falar que foi o skate que foi propagado, que foi o de rua, e o skate que foi propagado como modalidade esportiva. No caso, a partir de qual momento você começou a observar, porque você foi um atleta, que esse skate amador se tornou profissional? E qual a consequência disso? Então, os resultados começaram a vir. E os empreendedores do mundo, não vou citar o nome de empresas, mas empresas de tênis, empresas de camisa, empresas de truque, empresas de roda, empresas de rolamento, empresas de lixa, empresas de diversas áreas. Insumos para estarem justamente gerando a manutenção nessa atividade. Começaram a perceber que ali tinha um nicho extremamente importante e começaram a investir nisso. E aí o skate começou a se profissionalizar. Entendi. Com associações, com confederações, com campeonatos se organizar. mundiais. Isso, campeonatos mundiais. Os campeonatos mundiais, os X Games e os mundiais de skate são com premiações altíssimas e com grandes empresas investindo nisso, porque o retorno, tanto de mídia, por exemplo, se você diz que vai ter nas televisões abertas. Nos canais abertos de maior circulação do mercado. Isso. Você tem um dia específico que vai ter um campeonato de skate, a audiência explode. Porque o skate tem essa coisa de ser radical, de ter risco, mas a plasticidade, a beleza de se ver as manobras é algo maravilhoso. Você falou sobre uma coisa muito interessante, que foi a indústria do entretenimento voltada para o skate. É sobre isso que eu queria comentar com você, já que você agora é um manager nessa área. Antes você era um atleta, hoje você é um manager. Eu não sei se eu estou errado, mas eu tenho observado que as indústrias voltadas a esse segmento, elas têm, além de se profissionalizado mais, elas têm trabalhado com detalhes, com sofisticação.
Na sua opinião, o que muda a partir dessa vertente? Porque na década de 70, de 80, o skate ele era difundido a partir das comunidades, ou seja, daquelas pessoas que amavam o esporte, mas hoje elas amam também o esporte. O que, na sua opinião, qual a influência que isso tem, esse peso que tem então, na sociedade? Daniel, a globalização trouxe muitos malefícios e muitos benefícios. Um deles, por exemplo, há 20 anos atrás, você ter um skate importado e você ter um skate nacional, você tinha uma diferença gritante, não só de preço, de valor agregado, mas de qualidade mesmo. A tecnologia agregada hoje ao skate e a globalização dessa tecnologia, ela está tão pareada que um skate nacional hoje, guardado as devidas proporções, nós temos uma diferença de qualidade mínima em relação a um skate importado. Ou seja, ele é acessível. É acessível, muito mais acessível, mas com uma tecnologia que não deixa a desejar do que se vem de fora. Entendi. Lógico, nós temos materiais que vêm de fora, que são de ponta, que são a menina dos olhos dos skatistas, mas a tecnologia nacional evoluiu muito. Isso Inclusive, deu acessibilidade para pessoas que, de menos renda a terem um skate e a praticarem o esporte com material com melhor qualidade. Inclusive, hoje, existem certos fabricantes que têm os influenciadores do skate, ou seja, os atletas de elite que assinam esse skate e escolhem justamente designs parecidos com eles, né? Da personalidade deles. Eu gostaria de fazer uma pergunta para você, já que você é psicólogo. O fator predominante e decisivo para a modalidade do skate, na sua opinião, é por quê? Por que as pessoas preferem escolher essa modalidade esportiva hoje, na sua opinião? Os seus atletas. Sim. O skate é uma modalidade que ela te proporciona muitos níveis de sensação. Ou seja, desde você dar uma remadinha, ou seja, pegar impulso, pegar velocidade num calçadão, que você já sente uma sensação boa, até você dar um 540, até você dar um aéreo, e aí você passar por transições com vários tipos de pistas diferentes, a sensação que se sente é maravilhosa. É como se você estivesse surfando, que a gente chama de surf duro, né? Surfando na madeira, ou surfando no concreto. Antigamente era escolhida essa modalidade e nos anos 60 o esporte do skate era dito como surfistinho, né? Isso, porque na Califórnia, quando não tinha onda, né? Eles queriam fazer algo parecido com o surf. Então eles começaram a adaptar patins em pedaços de madeira, foi daí que começa a modalidade. E eles vão evoluindo esses skates, né? E começa mesmo o skate, e eles não tinham muito onde andar. Então o que eles faziam? Eles vaziavam algumas piscinas e andavam dentro das piscinas. Então era algo que... Era arrebatador. E que proporcionava àquele nicho de pessoas que estavam ligadas ao surf uma sensação bem parecida com o que ele sentia dentro da água. Então, isso que eu queria te perguntar. Essa sensação de liberdade que essas pessoas adquiriam, sendo que em outras ocasiões, ou seja, em outras atividades laborativas, não tinham, isso despertou o interesse de mais seguidores, maior público, na sua opinião, ou não? Também. Mas assim, a gente precisa sinalizar algo que é extremamente significativo para esse comentário que você acabou de fazer. O fato de ter uma sensação mais pungente, uma sensação mais... Aquela sensação que deixa a gente sem fôlego. Isso, mais avassalador, uma sensação... o coração pulsa mais rápido, justamente. Por causa da adrenalina. Essa sensação, ela vem em função do risco. Porque existe risco de machucar mesmo no skate. Então tudo que existe... Você entra em confronto com aquele medo. Com seus limites, até com seus limites. Mas assim, como existe risco, existe essa maior adrenalina, tá certo? Então, por isso que eu acho que é um ponto importantíssimo da gente frisar. Os atletas que já estão andando em alto rendimento, eles sabem cair. Ele sabe se a manobra encaixou certinho ou não, então ele ejeta o skate, ele sabe escorregar, ele sabe usar os equipamentos. Agora, quem está começando a andar de skate e se empolga, e vem essa empolgação por causa da adrenalina,
acaba se machucando. Então, o que eu gostaria de sugerir para os seus telespectadores? Sim, pode falar. Eu gostaria de sugerir o seguinte, que vocês procurassem uma escolinha. Hoje, nós temos uma escolinha. Isso que eu ia falar agora. A escolinha lá na Influence, ela pega crianças a partir de 5 anos de idade. Por que a partir de 5 anos? Porque abaixo disso, a criança não tem muita noção de risco, de perigo. Pode começar? Pode. Mas eu vou ter que ter um instrutor para cada criança. A partir dos 5 anos, as nossas turminhas, por conta da pandemia, por conta do que a gente está vivendo, nós temos 4 crianças no máximo por turma, para uma área enorme. Guarda um pouquinho essa informação aí, que já já nós retornamos. Nós vamos com um breve comercial e retornaremos para o super bate-papo com o senhor Cláudio Quintes, dono da empresa, CEO da empresa Influence Skate Esportes. Eu espero você aqui na Interior TV. Notícias e informações é aqui na Interior TV. E você que quer anunciar o seu negócio, fazer uma propaganda, aqui é o local. Na Interior TV nós temos preços promocionais para você divulgar a sua marca. Então, entre em contato com a nossa produção com o telefone que está passando aqui e eles passarão todos os detalhes. Interior TV, a gente faz para você. Interior TV, a gente faz para você. Voltamos nos nossos comerciais e ao meu lado o doutor Cláudio Quintes, CEO da Influence Skate Esportes e pastor e psicólogo. Cláudio, nós estávamos falando justamente sobre o quê? Sobre a qualidade de vida que o skate proporciona, o que o skate, na verdade, ele propaga e qual foi a inserção dessa modalidade esportiva no Brasil e o que trouxe de benefício. E nós estávamos no primeiro break comentando sobre a modalidade esportiva, mais especificamente para as crianças. E você chegou a comentar que é importante que seja a partir dos 5 anos. E você chegou a comentar que aquela criança ela precisa ter uma noção dos perigos que correm. Inclusive, nós comentamos sobre algo muito interessante que foi sobre o quê? A adrenalina, aquela sensação de bem-estar que a prática dessa atividade física traz. Eu gostaria que você continuasse suas considerações, sua fala, no caso. Joia, Daniel. Na verdade, as crianças abaixo de 5 anos não têm muita noção do perigo e aí nós necessitaríamos de um instrutor para cada criança. Na nossa estrutura hoje, nós trabalhamos com um instrutor para cada 4 crianças. Então, a partir dos 5 anos, a gente consegue fazer isso. E aí, para cima não tem limite de idade. Ou seja, de que idade, até que idade então, a escola do senhor, ele presta esse serviço de dar aula, consultoria, e eu vi uma matéria do senhor, que o senhor antigamente formava coaching, e tem atletas que hoje são professores, e esses professores estão auxiliando os atletas olímpicos. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso com a gente. Legal. Então, assim, só fechando a questão da escolinha, nós temos hoje famílias que fazem aula conosco. Nós temos pais e filhos que fazem aula juntos. Nós temos uma mãe, que é dentista da cidade, que faz aula junto com a filha. Nós temos um pai que faz aula junto com o filho e a filha. Temos 2 ou 3 pais que faz aula junto com o filho. Então, nós temos a possibilidade de ter as famílias se reunindo lá. Ou inseridas seja, num contexto saudável. Isso. Eu tenho um menino que tem 5 anos de idade e o pai dele que está com 50 anos de idade fazendo aula comigo. Uma modalidade esportiva bem democrática, justamente, que todos podem ser inseridos ali sem distinção, sem discriminação. Por quê? Quando você vai progredindo dentro de uma seletividade e você vai passo a passo, primando não pela evolução pela evolução, mas evolução primando pela segurança, você vai dando um passo, outro passo, sem ter graves acidentes. Aquela obrigação de praticar uma atividade física que seja forçada, aquela... Justamente. Entendi. Algo prazeroso, algo que enriqueça aquele momento em família, não é isso? Isso. E aí, nós temos muitas famílias que se envolvem lá no trabalho. Nós temos, dentro do nosso escopo, nós temos o nosso professor, que é o Yuri Brasil, já foi campeão estadual.
O Yuri foi nosso aluninho no projeto que a gente tinha pela CIB, no Parque da Cidade. CIB é o quê? Explica para as pessoas. Segunda Igreja Batista de Macaé. Entendi. Na época que eu era pastor na Segunda Igreja Batista, nós tínhamos um projeto social que funcionava no Parque da Cidade. E o Yuri tinha 8 aninhos de idade e o Yuri era um dos nossos alunos. Hoje, ele chegou a ser campeão estadual e é um dos nossos professores da nossa escolinha. Entendi. Só para você, internauta, telespectador e ouvinte, entender um pouco desse contexto religioso e comercial, eu quero te explicar uma coisa. Muitas modalidades esportivas têm sido abraçadas por instituições religiosas. Uma delas é a protestante, temos a católica também. E o que acontece? Esses espaços públicos, muitas das vezes, foram observados por managers e profissionais da área esportiva como um espaço de entretenimento. E em uma reunião, em um local que tivesse essa infraestrutura, os projetos começavam. Porque aqui no Brasil, os incentivos fiscais eram poucos. Era muito difícil ter uma modalidade esportiva em que tivesse um espaço. E essa modalidade esportiva tem que ter um espaço, uma infraestrutura e uma equipe altamente qualificada e treinada. Não é isso, pastor? Justamente. Nós sempre nos desenvolvemos com projetos sociais. Então, o Yuri hoje é nosso professor. O Leandro Macaé, que foi o único profissional de skate da cidade, da região. Hoje ele está na Califórnia e ele estava como técnica da Pamela Rosa, que estava junto com o pessoal nas Olimpíadas, né? Ela fazia parte da equipe. Ou seja, essa garotada de talento, essa garotada nasceu justamente nesse projeto. Então, o Leandro era parceiro nosso, ele dava aula para nós e o Leandro foi extremamente abençoado e ajudado com todo o contexto que nós fazíamos no projeto social. Entendi. E aí, enquanto nós ajudávamos as crianças, porque assim, eu preciso cuidar de quem cuida. Porque assim, antes do senhor ser um manager, um CEO, o senhor é um líder e tinha a responsabilidade de ser um líder religioso, ou seja, o paizão, o Abraão, não é isso? Do skate. E aí o Leandro foi muito ajudado na sua cosmovisão, na sua percepção de mundo, nas suas escolhas, nas suas atitudes, nos seus princípios, nos seus valores. E aí o Leandro pôde, de uma forma muito bonita, transformar isso que ele experimentava conosco, distribuindo isso para as crianças e logo depois indo para os Estados Unidos, para a Califórnia, e sendo o coach da Pamela Rosa, que integrou a equipe brasileira nas Olimpíadas. Entendi. Pastor, o senhor falou uma coisa muito interessante. Os princípios que o senhor acredita até hoje e prega. Nós vimos em documentários, ou seja, eu comecei a estudar e ver em alguns documentários que, apesar da modalidade esportiva skate, né, ser bem difundida e propagada, ela não deixava claro quais eram os seus dogmas, quais eram os seus princípios. Na opinião do senhor, qual é esse princípio? Então, na cabeça do skatista, esse princípio é liberdade. Esse princípio é extrapolar os limites, porque ele nunca está satisfeito com uma manobra, ele sempre quer fazer mais. Um aéreo, ele dá um aéreo de 20 centímetros, ele quer subir para 30, 40, 50. Ele quer vencer seus próprios obstáculos. Ele quer vencer os seus próprios limites, vencer os seus medos. E o skate é uma coisa, quem acompanhou as Olimpíadas, pode comprovar isso. O Pedro Barros, que foi o nosso medalha de prata, um atleta de outro país fazia uma manobra, fazia uma linha muito boa. Quando voltava para a plataforma, eles se abraçavam, eles comemoravam, eles vibravam, porque a gente chama skate de skate família. Então a gente concorre uns com os outros num campeonato, mas a gente vibra quando um amigo nosso consegue fazer algo legal. Isso é bonito. Isso é bonito porque a gente quer ser feliz, mas não quer ser feliz a partir da infelicidade do outro. Entendi. Naquele momento o senhor começou a ter a percepção de que aquele homem, aquele garoto que se tornava homem, precisava explorar essa parte sentimental para entender realmente o que é o significado do skate, da modalidade esportiva, ou não? Sim, sim. O skatista, ele sempre será um menino, homem, que se diverte pra caramba, mas que tem noção social. Por exemplo,
o Pedro Barros, que foi o nosso medalhista de prata na modalidade parque. Em 2017, ele foi campeão mundial de bowl no Parque Madureira, aqui no Rio de Janeiro. Eu estava lá, eu levei algumas crianças do nosso projeto, apresentei o projeto para ele. Ele tinha noção da repercussão, do trabalho que a gente fazia em Vitória na época, com as crianças, e o quanto esse trabalho marcaria essas crianças, não só profundamente por conta do esporte, pela estrutura que nós tínhamos lá, mas o quanto nós estávamos formando cidadãos, o quanto nós estávamos incutindo neles valores, princípios, sabe, sonhos. E aí, isso o impressionou de maneira tal que ele nos presenteou com o skate no qual ele foi campeão mundial em 2017. Entendi. Lá e a marca, aquela presença psicológica ficou dentro dele, não foi isso? Sim. E aí nós precisamos entender algumas coisas. Por exemplo, hoje o skate é um esporte olímpico, mas nem sempre foi assim. Você mesmo citou comigo mais cedo que em São Paulo o skate foi proibido, fizeram uma lei proibindo andar de skate nas praças, nos monumentos, nos melhores lugares que tinham para andar de skate. Mas, por outro lado, os governantes também não investiam em áreas específicas de skate para se andar. Entendi. Hoje em dia, nós já temos, isso tem mudado muito. Eu espero em Deus que as autoridades do nosso município invistam, porque nós temos muitos talentos na cidade. Eu tenho uma pista de skate indoor. Ou seja... Inclusive, hoje teve um evento desse... Nós tivemos um evento hoje chamado Rolê Solidário. Se vocês forem observar, vai passar aí para vocês, tá? Um vídeo, uma prévia do vídeo de como foi o evento. E ele vai explicar um pouco pra gente sobre esse vídeo. Enquanto ele vai passando o vídeo, o nosso produtor vai colocar o vídeo, ele vai explicar sobre o que aconteceu, o que as pessoas... Solidário. Isso. Então, o Rolê Solidário é um sábado por mês, nós fazemos um evento em prol da cidade. Esse Rolê Solidário, nós trabalhamos a questão da fome. Então, o skatista que fosse andar de skate lá no nosso galpão não ia pagar para andar. Ele ia trazer 1 quilo de alimento e, se fosse possível, uma cesta básica. Ou seja, essas cestas básicas que vocês estão vendo aí no vídeo, o que acontece? Eles foram angariados a partir de uma campanha social que a empresa do pastor Cláudio Quintes fez para ganhar essas cestas básicas, para ajudar as pessoas carentes. Porque o enfoque social, né, é muito forte na influência skate esporte. Continua explicando. E aí, algumas famílias nós já temos cadastradas. Nós recebemos tantas cestas e ficamos tão felizes com isso, que eu vou cadastrar algumas instituições que trabalham na Malvina, Nova Holanda, sabe, em algumas comunidades. Algum lugar de alta vulnerabilidade. Isso, e aí nós vamos ver o número excedente de cestas e vamos entregar essas cestas a essas instituições, porque elas já têm cadastrado as famílias que necessitam. Eu não preciso ir lá fazer uma pesquisa na Nova Holanda, eu não preciso fazer uma pesquisa na Malvina e nenhum outro lugar. Ou seja, esse é um trabalho social que de parceria, que muitas das vezes, pelo esporte ser rotulado como um esporte de grande poder aquisitivo, ou seja, de pessoas que têm maior influência, elas não observam que esse esporte é um esporte que é totalmente social, é um esporte que é inclusivo. Sim, o skate, para vocês terem uma noção, o skate tem um poder agregador enorme. Um dos focos do nosso projeto social, e aí já falando do nosso projeto social, trabalharmos com crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. Nós queremos trabalhar com os meninos que são do CRIAAD, que é o antigo CRIAN, que são adolescentes adolescentes em conflito com a lei. Nós queremos esses meninos lá. As escolas públicas que cercam ali, a gente está no Riviera, o entorno, né? O entorno, as escolas públicas do entorno. Eu quero comigo os extremos. Entendi. Eu quero os piores alunos, os que dão mais trabalho, os que são mais indisciplinados, os que criam todos os problemas. Quero comigo para que a minha equipe multidisciplinar trabalhe com esses meninos. Ou seja, é muito importante frisar que por você ter conhecimento técnico, experiência prévia e domina o assunto, você tem essa expertise, né? Qualquer um que pode fazer isso, não é isso, pastor? Continue falando. São 20 anos trabalhando com projeto social e projeto com skate. E aí eu quero esse menino que ninguém quer.
Mas eu também quero os melhores alunos. Entendi. Porque os melhores alunos, e aí se você é dono de escola particular, se você é empresário da cidade e acredita no potencial de algumas crianças que não têm condições financeiras, nós teremos esses meninos conosco. E aí eu tenho o que dá problema e que eu vou cuidar dele, mas eu tenho um menino que valoriza estudar, que gosta, que ama estudar. E aí nós vamos fazer o quê? Nós vamos pegar esse menino, enquanto ele estiver tirando nota boa, eu vou garantir cesta básica para ele e quero construir parcerias para que ele tenha a possibilidade de ter as mesmas oportunidades que um menino que nasceu em berço de ouro. Muito obrigado. Eu gostaria que o senhor fizesse as considerações finais, o seu telefone de contato, o WhatsApp e onde a pessoa pode encontrar o senhor e esse belíssimo trabalho. Joia. A gente está ali na Influência Skate Park, que é na Avenida Ayrton Senna, número 808, perto do Poliesportivo, do ginásio Poliesportivo, no Riviera Fluminense. Nós estamos iniciando esse projeto social. Se você é empresário, entre em contato conosco. Nós queremos, na verdade, eu não preciso do seu dinheiro. O que eu preciso é da sua parceria. Então eu vou precisar de instrutores, eu vou precisar de coisas. Pague o instrutor e pague as coisas, não precisa nos dar dinheiro. Eu quero que vocês nos ajudem a fazer algo relevante nessa cidade. Eu sei que o skate pode contribuir muito. O skate pode e vai fazer em Macaé algo que pessoas que têm a caneta na mão deveriam estar fazendo, mas acabam não fazendo. E aí a gente conta com a sua parceria. O meu telefone é 99762-2030. Estou à disposição. Um abraço. Deus abençoe a todos. Obrigado. Eu gostaria de agradecer você, internauta, ouvinte e telespectador na Inter TV. E não se esqueça, nessa semana a nossa programação vai ser um pouco mais cedo. Será às 18 horas. Segunda-feira, às 18 horas. Eu espero você aqui na Interior TV. Interior TV. A gente faz pra você.